poder estar partilhando um pouco mais daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Aleluia. Para que Deus possa espalhar um pouco mais do que já tem sido dito, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para fazer missões. E Deus tem confirmado esta mensagem já desde uns 15 dias. E nós vamos continuar falando um pouco mais sobre Espírito Santo. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas, o médico amado. Hoje nós já aprendemos sobre isso na escola dominical. Você pode ver isso em Colossenses 4, verso 14. Vai abrindo a sua Bíblia em Lucas. E se você pudesse lembrar de um cântico antigo, vai cantando assim, olha: descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu sei que você sabe, me ajude. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sem a música ainda, só as vozes, só a capela. Descerá sobre ti, vai aprender Lucas, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E saltarás de alegria. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo renovar. Cobertura espiritual. Vem Espírito Santo ministrar. Descerá sobre ti. É isso que está escrito em Lucas 1,35. E eu creio que isso já está acontecendo sobre a sua vida. E o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Tenho certeza que está sobre a sua vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Em nome de Jesus. O poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá. Então, se você está morto, vai viver. Seu espírito renovará. O espírito de força. E no seu corpo tudo novo se fará. Está dizendo que se tiver doença vai sair. Aleluia. Sua alma viverá. Seu espírito renovará. No seu corpo tudo novo se fará. Amém. Se você sentir vontade, você já sabe que você pode glorificar o Espírito Aleluia. Santo. Você sabe que ele tem a mesma glória que o Pai, a mesma glória que o Filho. Nós já falamos sobre isso da outra pregação. Então você sabe que ele tem a mesma glória. Então, se você sentir desejo de aplaudir ao Espírito Santo, você pode, porque ele tem o mesmo poder, pode dar a mesma glória para ele. Aleluia. Porque ele é digno de toda honra e toda glória também. Amém. E o texto de Lucas foi aplicado aí a Maria, e diz assim o texto, Lucas 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E eu não quero orar mais, porque eu já creio na oração que foi feita pela minha vida. Senão você vai sair daqui ou vai estar ouvindo esta mensagem depois e vai dizer assim que eu leio a Bíblia e eu não oro, mas é que eu já estou crendo na oração dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. E o texto, meus amados, foi aplicado ao advento do nascimento de Jesus Cristo, quando Maria foi envolta, e para que ela tivesse uma capacidade especial de gerar através do Espírito Santo, ela gerar Jesus, sem o toque de um homem. Essa mulher engravidou de Jesus. Isto é algo sobrenatural, é a coisa desse jeito que Deus quer fazer na tua vida. Nós precisamos ter uma cobertura espiritual para fazer missões. Foi isso até que foi dito bem no comecinho do culto pelo presbítero Geraldo. Eu louvei a Deus, porque eu sempre peço para Deus confirmar a mensagem. E ele falou: nós precisamos do Espírito Santo para fazer missões. É isso que eu quero que você esteja entendendo nesta noite. Cobertura espiritual. Porque você precisa, meus irmãos, para ser como Maria. Maria, ela não resistiu ao Espírito Santo. Porque você pode resistir ao Espírito Santo.
Maria ela não resistiu. Então você precisa dar vazão ao Espírito Santo. Se você está triste, quer alegria, Ele traz alegria. Mas você precisa dar vazão ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não violenta ninguém. Ele não violenta. Quem faz isso é o diabo. Ele pede, né? Ele pede. E Maria, no verso 38 de Lucas 1:38, ela disse assim: eu sou sua serva, cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. E será que você pode falar isso nessa noite? Será que você pode se colocar numa posição de servo e falar: Senhor, cumpra em mim aquilo que tu queres? Então não resista ao Espírito Santo de Deus. Eu quero te levar para 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5:19, onde fala assim, Paulo fala assim: não extingais o Espírito Santo de Deus. Se é para não extinguir, é porque alguém ali no momento estava querendo fazer isso, encerrar. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que nós precisamos. Eu quero que você dê vazão ao Espírito, creia no Espírito, porque você precisa crer para que Ele possa agir na tua vida. Ele não vai violentar você, não vai violentar a tua mente. Ele bate, viu? Ele bate. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Esta palavra a gente entende que é para não crente, mas não é, é para nós. É para nós que conhecemos. Deus, Ele está falando: se você deixar, eu faço a mudança na tua vida. Se você deixar, eu produzo alegria na tua vida. Se você deixar, eu produzo tantas coisas que você precisa na tua vida. Mas você precisa ser como Maria foi, não resistir ao Espírito Santo, viu? Eu quero, em nome de Jesus, que você esteja pensando assim: cobertura espiritual, como já foi dito, para fazer missões, viu? Diz o Salmo 81:10: eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, viu? Então abre bem a tua boca e eu a encherei. Abra bem a tua boca e eu a encherei. Deus está falando para você. Se você ainda não sabe, o Espírito Santo te ensina a você levar a grande mensagem do Evangelho nesta noite. Se você não sabe como fazer, abra a tua boca, creia nele, porque Ele está derramando uma capacitação especial sobre a sua vida nesta noite. Eu creio que Ele está derramando, viu? Hoje ainda na escola dominical falou-se sobre algumas palavras que nós falamos. Mas é pela fé que nós falamos e cremos que o fogo do Espírito desce. Aleluia. É pela fé que nós falamos que existe algo sobrenatural descendo sobre a sua vida. E é claro que com esses olhos carnais você não vai ver, mas se você espiritualmente estiver ligado no trono da graça, você vai entender que a mensagem é para você. Eu quero, em nome de Jesus, trabalhar com você aqui um pouquinho sobre cobertura. Porque eu sou de uma área que a gente entende isso um pouco, revestimentos, cobertura, tanto pintura, brunimento, anodização, várias outras coisas. E as coberturas, elas não são somente para um enfeite, não é somente para isso. Algumas coisas, algumas características elas dão para nós, uma delas é a proteção. Mas eu quero espiritualmente que você esteja entendendo sobre propósitos de uma cobertura espiritual. Porque Deus não vai te capacitar aleatoriamente, Deus não vai te capacitar para o teu bel prazer. Veja que raramente alguém hoje buscaria um poder para se dizer servo. Eu já comentei sobre vários amigos que eu tenho do segmento apostólico, nada contra, tenho muitos amigos, mas o que acontece é que raramente alguém vai se colocar numa posição de servos. E às vezes você vai em algumas reuniões e você vê lá, chama a pessoa e a pessoa declina vários títulos que ela tem, mas raramente ela vai dizer sou servo. Raramente ela vai dizer como Paulo, ele disse: eu fui chicoteado, fui preso, né? Eu quero então que você esteja entendendo sobre propósitos do derramar do Espírito Santo de Deus. Nós vamos trabalhar alguns propósitos do derramar do Espírito Santo de Deus, porque Deus não vai derramar um poder para você se não tiver uma finalidade na tua mente. Se Deus não tiver esse propósito, não vai recair sobre a sua vida. E é claro, você também tem que responder a Deus. Você tem que responder: Senhor, eu quero para a tua obra, viu? Eu quero que você esteja entendendo comigo rapidamente o primeiro propósito: serviço. Coloca para nós o primeiro propósito: serviço. Atos 1:8, porque está escrito assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
E raramente alguém falaria assim: olha, receber um poder para eu ser servo. É raro. Mas é isso que Deus quer fazer. A Bíblia fala que recebereis poder. Você, aonde estiver me ouvindo, Deus derrama um poder sobre a sua vida para o serviço na obra dele. Então enganje-se na obra dele, porque é para a honra e para a glória dele, não para a sua. Viu? Amém. Eu quero agora contextualizar com você. Testemunhas deriva de testemunhar, viu? Portanto, é um verbo, é uma ação para Deus. É uma ação que você precisa agir na obra de Deus, viu? Atos 1:8, eu tenho para mim como recrutamento para o serviço a Deus. É Deus recrutando para o serviço a Ele, viu? E a testemunha, o que ela faz? Ela testifica, ela representa Jesus. É isso que Deus quer, que você receba uma capacitação, um poder para representar Ele nesta noite, para representar Ele aonde você estiver. Deus me levou a gente a pensar um pouco sobre a primeira vez que foram chamados de cristãos, né? Porque na língua portuguesa a palavra cristão, ela vai dar a entender como um aumentativo, né? Cristo vai entender como um aumentativo, mas não é assim, é o contrário. No grego, Christos, se eu não me engano, significa pequenininho, é o pequeno cristinho. Viu? Em Antioquia, quando os homens que serviam a Deus, quando tinham recebido este poder especial, você pode ver que é depois de Atos 1:8, quando eles recebem este poder, olha, está lá em Atos 11:26. Então Deus começa a agir com eles, e esses homens começam a dar tanta testemunha de Cristo, que aí eles no grego falavam: olha lá o pequeno cristinho, olha o cristinho, olha o cristinho, olha o cristinho está indo, porque tanta maravilha que fazia. É isso que Deus quer com você nesta noite, viu? E Paulo afirma assim, olha, que nós somos embaixadores de Cristo, viu? Embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20. Você sabe o que faz um embaixador? Para que ele recebe uma autoridade? O embaixador, ele recebe uma autoridade para ele representar um país onde ele vai no outro. Então, o embaixador, né? Ele representa aquele país dele em todos os sentidos, em todas as leis, viu? Né? Se você cometer alguma falha dentro da embaixada, você responde mediante a lei daquele país. Então, em Brasília tem embaixada dos Estados Unidos. Se você entrar lá dentro, você passou do portão para dentro e você assaltar, sei lá, você fez alguma coisa de errado, você responde mediante a toda a autoridade dos Estados Unidos. Ah, mas foi no Brasil? Não foi, porque o território representa os Estados Unidos. O Irã, mesma coisa. Embaixada da Arábia Saudita, a mesma coisa. Então você tem que tomar muito cuidado. E a mesma coisa é o embaixador deles, ele representa igualmente o que está no país original deles. Olha que coisa maravilhosa. Deus está revelando para você que assim que você representa Jesus. É isso que Ele te dá nesta noite. Ele te dá um poder. Olha, está escrito assim: recebereis, é dado. É doado este poder para você. Ele impetra sobre a sua vida, impetra Aleluia. sobre a tua mente, Glória sobre a tua a Deus. cabeça, sobre o teu espírito, sobre a tua alma. Ele impetra este poder para que você o represente, para isso que você desenvolva o serviço a Deus. É o propósito, o primeiro propósito do derramar do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, na vida de quem está me ouvindo agora, porque o meu Deus, Ele vai além de qualquer tecnologia. Está dizendo para você onde você está sendo derramado sobre a sua vida, para que você possa servir a Deus e em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, receba esse propósito. Amém, aleluia. Segundo propósito, ainda Atos 1:8, disponibilidade. Deus me disse assim, olha, separa, porque o texto vai continuar falando assim em Atos 1:8, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Disponibilidade é estar de peito aberto para a obra de Deus, é estar de peito aberto, é não ter barreira. Porque tem muita gente que ela fala assim, eu estou disponível, mas ainda mantém uma barreira. E não é isso que Deus está dizendo. Ele ministra um derramar especial do Espírito Santo de Deus, mas você precisa ter disponibilidade. Aqui depende de você, já não é mais dele. Porque ele derrama. Agora você precisa tomar posse e você precisa de dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aberto.
Eu estou aberto, pode contar comigo. É isso que Deus quer. O poder é para você ser útil. E o texto fala assim, tanto em Jerusalém, eu quero parafrasear na sua família. Exatamente, irmãos, a sua família pode não ser o seu maior campo missionário, mas é o seu melhor campo missionário. Porque não adianta nada você ganhar vários aí para o reino de Deus e perder o seu esposo, perder a sua esposa, perder o seu filho. Não adianta nada disso, porque vai até servir de escândalo. Só na nossa cidade, se nós fôssemos entrar num detalhe que não é o caso, a gente conhece grandes nomes que pregam isso, pregam aquilo, tem títulos em várias igrejas, e os seus filhos foram mortos por esse, por aquele outro, estão nas drogas. Então, a tua família pode não ser o teu maior campo missionário, mas é o teu melhor campo missionário. Dedique-se a ela, tanto em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, o teu trabalho, a tua faculdade, a tua cidade, viu? É isso que Deus está te revelando, viu? E até os confins da terra, tenha disponibilidade até onde Deus te mandar. Até onde Deus te mandar, tem essa disponibilidade. Ah, mas eu não gosto da minha vizinha. Tenha disponibilidade. Você recebeu o poder, tenha disponibilidade. Vai e fala com ela. Ah, mas eu não gosto daquele. Eu não vou lá na casa daquele. Por quê? Porque aquele lá, ele é isso, ele mexe com aquele, ele bate tambor. Eu tenho a disponibilidade. Eu vou porque eu recebi o poder em nome de Jesus. Irmãos, me lembra agora sobre o caso de Paulo, se eu não tiver errado, Ananias, que foi lá orar por ele. Imagina se este homem não tivesse a disponibilidade, não tivesse a fé de ir lá e impor as mãos, orar sobre Paulo. Mas este homem foi, por quê? Porque ele tinha disponibilidade, ele recebeu um poder, é um poder que ele recebeu. E ele foi e decretou, liberou sobre a vida de Paulo. Então você recebeu esse poder, libera esse poder, libera esse poder. Ainda estava falando com o presbítero Geraldo e o Lauro, vamos liberar poder, porque senão, irmão, se a gente não liberar, a gente fica tipo um homem-pássaro, já viu? Aquela figura do super-herói, ele sobe lá nas alturas e segura aquele poder do sol para aqui. Então você precisa ter disponibilidade, viu? Deus te deu um espírito de ousadia. Aleluia. Então entre na presença dele, entre na presença dos santos, viu? Porque Deus te deu este poder que está sendo derramado sobre a sua vida agora. Os olhos da fé, creia nisso, receba isso na tua vida. Se aquete e receba, porque é de Deus. E você sabe que é para você a palavra. Eu não preciso fazer aqui como alguns pregadores dizem por aí afora, que fala até o teu RG. Meu Deus do céu, eu não quero isso para minha vida não. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, que está ministrando na sua vida, continue ministrando, porque você sabe que é para você essa palavra. Terceiro propósito, salvação. Terceiro propósito é a salvação. Atos 2:4. Olha que maravilha em Atos 2:4, quando os discípulos, os apóstolos estavam reunidos, e diz o texto que todos eles foram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Havia um propósito claro de salvação, porque havia várias pessoas diferentes ali, e eles precisavam ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. E o propósito claro da conversão de almas, salvação em Jesus, é a cruz de Cristo, levar para a cruz de Cristo. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer nesta noite. Quer que você, olha, se entregue para Ele de corpo e alma. Talvez você venha na igreja ainda, mas não se decidiu pelo Evangelho. E você sabe que é com você, porque eu já expliquei, a palavra de Deus deixa claro isso. O nosso Deus, Ele não tem neto. Entenda bem, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem cunhado. Então não adianta, eu já vou na igreja com o meu cunhado, eu vim na igreja com o meu cunhado, eu vim na igreja com o meu pai, eu vim na igreja. Você sabe que o teu pai tem a salvação, mas por que você não tem? Deus não tem neto. Enquanto você não aceitar Jesus e mudar a sua vida, você não tem a salvação. Não sou eu que falo, isso é a Bíblia, porque Deus tem filhos, e você precisa se decidir.
Então, o propósito da salvação. E diz o texto que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som como de um vento forte. E encheu, soprou aquela casa, soprou aquele lugar onde eles estavam. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito também está aqui nesta noite. Aleluia. E a Bíblia, e nós podemos ver que nós estamos reunidos na presença de Deus, Glória na presença a Deus. de Jesus. E o mesmo Espírito. E a Bíblia diz que você carrega esse Espírito Santo dentro de você. Então dê vazão, sentiu vontade de dar glória, diga glória. Sentiu vontade de aplaudir, aplauda, porque nós somos pentecostais, nós não podemos ser mornos. A Bíblia diz que Ele não gosta. Ou você é frio ou é quente, mas Deus não gosta de nada meio termo. Tem que ser um ou outro, ou é 8 ou é 80 com Deus. Aleluia. Ou Ele cura ou Ele já leva de vez. É assim. Aleluia. Deus não vai fazer nada. Ele não gosta, é a palavra dele, irmãos. É Apocalipse que fala isso. Em Atos 2:3 diz assim que eles viram línguas repartidas, cada um com aquela finalidade, aquilo que precisava ser. Aleluia. Repartidas, que repousavam sobre cada um deles. E já disse que não é pelo material que você vê isso, mas no espiritual. Que você possa ver, entender, perceber línguas repartidas, fogo repartido, viu? Porções repartidas do Espírito Santo de Deus recaindo sobre a sua vida nesta noite, te capacitando a fazer a obra dele, te capacitando para a salvação em Cristo Jesus. Abra a tua mente, receba o propósito da salvação na sua vida. Outra coisa maravilhosa que o texto de Atos que nós lemos mostra: haviam povos diferentes e tribos diferentes, raças diferentes. Sabe o que Deus está te revelando agora? Deus está te revelando se não importa a sua etnia, não importa a sua cor, não importa o seu tamanho, porque quem pode receber a Jesus? O negro pode, o loiro pode, o alto pode, o baixinho pode, o holandês pode, o americano pode, o brasileiro pode, tantos quantos crerem recebem este propósito da salvação, recebem a solução da salvação, que é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então receba você também nesta noite. Quarto propósito, perdão. Coloco para nós, foi algo impactante, porque perdão também nós falamos hoje de manhã, e o texto vai levar para perdão, é claro, sobre perdão de pecados em relação a Deus, mas também parafrasear, contextualizar para nós algo que nós falamos. Um perdão, se você não o libera, ele é uma amarra na sua vida. E é claro que o pecado também, se você não deixa, ele é uma amarra na sua vida, ele é uma corrente na sua vida. É claro que o Espírito Santo de Deus não vai agir aonde está um vaso sujo. Então, quando o texto de Atos 2:38 diz Pedro assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E já depois fala assim: recebereis o dom, o poder do Espírito Santo. Está dizendo sobre limpeza da alma, limpeza da sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa recair sobre a sua vida. E nós falamos ainda também sobre perdão no sentido mais amplo, no sentido de eu e você, marido e esposa, filho e pai, porque se você não libera perdão, é uma corrente que fica te amarrando, e aí o propósito do derramar do Espírito Santo de Deus na sua vida não acontece. Talvez você não tenha ainda o batismo com o Espírito Santo, os seus dons renovados, visões, mas por quê? Porque você não liberou o perdão. Ou porque você está ainda com aquilo que atrapalha o Espírito Santo de Deus de vir sobre a tua vida, porque ele não é um espírito imundo. O espírito imundo, você vai aonde quer, pelas esquinas, pelas 7, cruza isso, aquele outro, não é? E lá você vai, e você pode estar ali bêbado, isso, drogado, aquilo, e ainda toma até alguns chás que estão pela mídia aí, de santo isso, santo aquilo, que não é santo nada, e aí você roda para lá e roda para cá e baixa, mas baixa espírito imundo. Aliás, não baixa, Quem baixa é o Espírito Santo, O outro, ele sobe das profundezas. Porque quem baixa, o texto fala, descerá. Então quem desce é o Espírito Santo. Ele sobe da profundeza. Viu? Então você esteja atento. O perdão
E aí você vai receber esse dom, esse presente que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viu? Por que você não tem falado em línguas, não tem sido renovado mais? Hoje à noite. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer restaurar isso na tua vida. Se tem alguma coisa que tem atrapalhado, entrega para Ele agora. Entrega para Ele agora, porque dentro em breve nós vamos orar sobre a sua vida. E você já cantou quão grande é Deus. Você cantou que Ele é grande, então você sabe que não tem limite para Ele, né? Você já cantou isso, e Ele vai descer um poder especial sobre a tua vida, viu? Em Romanos 11, 29, que coisa maravilhosa, quando Deus me levou para lá, fala assim, diz que os dons de Deus, nós temos falado muito sobre dons, sobre o Espírito Santo, os dons de Deus são irrevogáveis. Que maravilha! O apóstolo usa uma palavra jurídica, um termo jurídico, porque revogação, quando você vai ver aí, ela é efeito ex nunc, viu? Entrando um pouquinho aí, sem confundi-los, mas bate na nuca e vai para frente. Revogação, você procura, Deus não vai fazer isso para você. Deus não está revogando, é você que deixou se perder o dom, é você que deixou se perder aquele presente, aquele agrado que Deus, que Jesus entregou nas suas mãos. Então agora, entrega aquilo que tem atrapalhado, porque Ele quer descer sobre a sua vida uma unção especial, Ele quer descer sobre a sua vida uma unção de alegria, viu? O perdão, ele pode gerar uma raiz, sem você liberar perdão, você pode gerar uma raiz de amargura, e é isso que você fica triste. Foi falado sobre tristeza, sobre alegria. O irmão Camilo falou sobre isso. Talvez porque você não liberou ainda este perdão. Se você fizer isso, vai descer uma unção de alegria sobre a sua vida nesta noite. Eu creio nisso. Aonde você estiver me ouvindo, se você liberar o perdão, você vai deixar as cadeias. Cadeias serão quebradas e você vai ser liberto em nome de Cristo Jesus. Então receba este propósito. Quinto propósito: cumprimento. Atos 8:15, cumprimento. Eu achei maravilhoso. E falar, Senhor, eu quero expor alguma figura. E aí Deus me levou a pensar sobre Noé, porque foi o cumprimento da palavra, a confirmação da palavra. O arco-íris foi a confirmação. Deus falando assim: eu não vou mais inundar a terra, não vou mais destruir a terra com água. Então Deus deu um sinal, né? Deus deu um sinal. E o cumprimento em Atos 8:15, 16, diz o texto assim, que eles oravam, né, por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Nenhum deles havia descido. O cumprimento, viu? Atos 2:14, eles estavam em Jerusalém. Olha como que Deus faz. Atos 2:14 mostra que os apóstolos estavam em Jerusalém e ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus. E aí é lógico, como a gente já sabe da teologia, a gente já sabe que havia uma rivalidadezinha aí entre Samaria e Judá. Então o que acontece? O pessoal falou: não, mas está caindo lá, que negócio é esse? O Espírito Santo está caindo lá. Vamos destacar Pedro lá, né? Vamos destacar Pedro e João para ir lá para ver que negócio é esse. Está caindo lá em Samaria? Precisa de um cumprimento, uma confirmação. Talvez sobre você ainda não veio, e hoje é tempo. Então não resista ao Espírito Santo. Não resista, porque Ele quer te selar com fogo, quer te selar com glória especial, quer te selar com um presente, viu? E quando o Espírito Santo de Deus vem, existe algo sobrenatural. Irmãos, Maria, ela nunca mais foi a mesma pessoa depois que o Espírito Santo de Deus veio sobre ela, para que ela pudesse gerar a Jesus. Nunca mais foi a mesma, nunca, em todos os sentidos. Até pela fama que correu, ela está até hoje na Bíblia e vai ser lembrada até a volta de Cristo Jesus. É mais famosa que a Julieta, né? De Romeu e Julieta, porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Então ela é mais famosa que a Julieta, é Maria, porque o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dela, viu? Eles precisavam de uma confirmação. E logo abaixo, no mesmo texto, fala que Simão até queria comprar esse poder. Olha que coisa, queria comprar. Tem gente que pensa que compra o poder do Espírito Santo. Não compra. É injetado na sua vida pela misericórdia, porque já foi comprado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Porque é a promessa quando Jesus subiu ao céu e falou: eu derramarei sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então você não tem que comprar, não é vendido.
Nenhum dinheiro pode pagar isso. É somente o sangue de Jesus na sua vida que faz com que você tenha acesso a esse poder. Viu? Então entenda isso. O quinto propósito, então, é o cumprimento. O sexto propósito, unidade. Unidade. Atos 10 e 44. A unidade. Que coisa maravilhosa. Eu estava meditando nessa figura, estava meditando e Deus me levando a pensar naqueles dias. Então, como o texto diz em Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. É o caso aí de Cornélio de Cesareia e Pedro. Ainda havia ali uma questão cultural entre Pedro ali, né? Pedro, que era um judeu bem fechado ali, tinha aquelas coisas ainda contra. E aí Deus então começa a ministrar na vida dos dois. Que maravilha, porque Deus dá visão para Cornélio e dá visão também para Pedro. Porque precisava de haver uma unidade. O propósito da unidade, o derramar do Espírito Santo de Deus, viu? É a unidade, viu? E Pedro, então, ele vai até Cornélio. E o texto fala assim que Atos 10 inicia falando sobre uma vida piedosa e temente a Deus de Cornélio. Então a Bíblia estava teste que Cornélio era um homem temente a Deus. Ele era romano, mas já tinha crido, né? Se ele era naquele tempo chamado de gentio, mas agora ele pertencia à porção que é salva por Cristo Jesus. Alguns chamam nós ainda de gentio, ainda é uma questão teológica para nós entendermos, mas quando você aceita a Jesus, você passa para o lado dos escolhidos. Você não é mais um gentio qualquer, você agora é escolhido, você está preparado, Deus está te capacitando. Aleluia, glória a Deus. E acontece que daí então precisava de haver uma confirmação. E aí quando Pedro é tomado, né, por Deus, e Pedro começa a ministrar, a falar, e aí diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam. Aleluia. Não teve um ali na onde estava ouvindo que não foi selado com o Espírito Santo de Deus. Que maravilha. E no verso 45 diz assim que os da circuncisão, aqueles outros que tinham ido junto com Pedro, que ainda não estavam com uma cabeça aberta para entender o propósito de Deus da unidade, diz assim que eles se maravilharam, porque eles estavam vendo os gentios, eles estavam vendo pessoas diferentes que não eram judeus, estavam falando em línguas, estavam sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Não diferentemente também conosco nesta noite. Você pode aí ser um gentio restaurado, é o escolhido hoje, e Deus quer derramar esse propósito, quer derramar esse Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Ele quer te encher, mas se você não crer, não vai acontecer nada. Você precisa crer. A Bíblia fala, Jesus fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você precisa crer, está aberto. Então não resista, não coloque barreira. Porque Pedro ainda tinha uma barreira cultural ali sobre judeu, gentio, e eu não como isso, eu não como aquilo, isso é imundo para mim, Deus. E aí o Espírito Santo de Deus recaiu sobre eles, provando, testificando da unidade. E às vezes, irmãos, nós mesmos ficamos como Pedro, fazendo uma barreira para o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós mesmos fazemos isso, uma barreira entre esse ou aquele, meu pai, a minha mãe, os nossos irmãos da igreja. E aí você não deixa o Espírito Santo de Deus agir, e ele não violenta. Se ele fizesse isso, meus irmãos, nós estaríamos acabados. Tem muita gente que fala assim, olha, eu vou orar para Deus pesar a mão. Irmãos, se Deus só não precisava dar a mão, um dedinho dele, se ele fizesse, destruía tudo, irmãos. Um dedinho. Então Deus não pesa a mão em ninguém, é você que sai da presença dele, você que gera uma barreira para ele. Porque se você der um passo para Deus, Deus vai dar 10 infinitos para você. Só que você gera uma barreira, e Deus não quer isso para a sua vida. Deus está te revelando assim, olha, quando o texto fala que havia gentios, judeu, e foi derramado, recaiu o Espírito Santo, Deus está te revelando assim, olha, o Espírito Santo não é um privilégio só meu. Sabia disso? Não é um
privilégio só do irmão Geraldo, presbítero Geraldo, não é um privilégio só do irmão Anderson, não foi um privilégio só de Pedro. Aleluias. Glória É para a Deus. todos quanto creem. Você Aleluia. que está me ouvindo Obrigado, agora, Senhor. aonde você estiver, Obrigado. eu já disse para você que Aleluia. meu Deus, Ele é maior que qualquer tecnologia. E aonde você estiver e você crer, o Espírito Santo pode recair e descer sobre a sua vida. Basta você crer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sétimo e último propósito. Também louvei a Deus, porque o irmão, o aspirante Júlio falou sobre isso. Plenitude. Plenitude. Ele falou isso antes de me passar a palavra. Plenitude do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa. Atos 19 e 16. É um caso tremendo, porque é sobre a igreja de Éfeso. Atos 19 e 16 diz assim: que impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Entenda que aqui não é uma igreja comum, é uma igreja modelo, uma igreja que, olha, eles tiveram um apreço muito grande, e tem uma carta que Paulo dedicou a escrever para eles, a carta aos Efésios. Nós lemos ela até hoje, tem validade até a volta de Cristo Jesus. Para uma igreja dessa, viu? Uma igreja modelo também falada em Apocalipse 2:1, igreja de Éfeso. Mas diz o texto que alguns ainda não tinham ouvido falar que houvesse o Espírito Santo de Deus. Talvez seja assim você também. Talvez seja assim. Talvez você que está me ouvindo agora, é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre o Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que Ele já está revelando para você. Então você já sabe que é com você que está sendo falado. Aquilo que você ainda não sabia, a partir de hoje você não pode mais alegar que não sabe, porque o Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, está revelando para você. Aleluia. Glória a Deus. Então entenda isso, meus irmãos, viu? Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala, que impondo-lhes as mãos, Paulo. Aí houve um derramar sobrenatural do Espírito Santo. E eles falavam em línguas. E o propósito sempre de salvação ligado à descida do Espírito Santo. Atos 19:6. Aí você vai mais lá para frente nos versos seguintes. E houve um grande movimento de pregação. Houve um grande movimento de pregação de Paulo. Viu? Houve curas, houve milagres. Depois, porque o Espírito Santo de Deus desceu. E eles tiveram a plenitude do Espírito Santo de Deus. E Deus quer isso para você. Deus não quer que você fique em águas rasas. Deus quer que você vá e molhe os teus joelhos, suba, vá até a cintura, pode ir que não tem problema. As águas da fé, as águas do Espírito não afogam ninguém, pelo contrário, dão vida, vivifica. Então você não tema o Espírito Santo de Deus. O primeiro propósito é o serviço, me ajudem. O primeiro propósito é o serviço. Segundo propósito é a disponibilidade. Terceiro propósito, salvação. Quarto propósito do derramar do Espírito Santo de Deus é o perdão. O quinto é o cumprimento. Sexta, a unidade. E sétimo e último é a plenitude. A plenitude, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Coloca para nós aqui, olha, você está vendo um símbolo bem conhecido do Espírito Santo.